O adultério, todos sabem que biblicamente é uma quebra de uma aliança feita junto ao altar. Homem e mulher, pelos laços sagrados do matrimônio, tornam-se uma só carne. O adultério é um acidente de percurso que quebra esta aliança, que é feita mediante a bênção de Deus. Agora, analisando biblicamente o adultério, a gente observa, pelo menos Salomão, nas suas colocações a respeito, o que ele diz sobre o adultério. Por exemplo, em Provérbios, no capítulo 6, nos versículos 32 e 33. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Agora o versículo 33 diz: achará castigo e vilipêndio. Castigo fala de disciplina. Vilipêndio fala de grande desonra. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Opróbrio significa, no contexto bíblico, grande vergonha. O adultério imprime uma cicatriz de estigma na pessoa, principalmente nos homens de Deus, de tal forma que quando alguém lembra-se deles, sempre faz conotação ao adultério. Jimmy Swaggart, na minha opinião, o maior pregador que já pisou nessa terra, depois do Senhor Jesus Cristo, uma grande referência de todos que amam a palavra de Deus. Quando a gente aborda alguém a esse respeito, e alguém fala, Jimmy Swaggart, aquele que adulterou, infelizmente fica aquela marca, aquele estigma, porque diz aqui Salomão, o seu opróbrio nunca se apagará. Infelizmente, passa o ministério da pessoa estar associado a essa questão do adultério. É uma necessidade de vigilância constante de todos os servos de Deus. Agora, queridos, uma vez eu fiquei meditando, por que que os gigantes caem? O que é que levaram grandes homens de Deus a praticarem o adultério? E eu fui fazer uma pesquisa e eu observei que na história de todos eles, a começar por Davi, na história de todos eles, existe um fator que é o denominador comum. Está em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A razão de tudo isto: a soberba precede a ruína, vem antes da ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Eu observei que na história de todos os homens de Deus, a começar de Davi, eles tiveram, antes do adultério, um período de soberba, de orgulho, um pecado que Deus odeia. Porque o primeiro pecado a existir no mundo não é o pecado da desobediência, como alguns creem, é o pecado do orgulho. Quando narra a respeito da queda de Lúcifer, capítulo 28 de Ezequiel, no versículo 17 diz, elevou-se o teu coração, isto é orgulho. O orgulho é um pecado que desperta a ira de Deus. E eu fui observar os grandes homens de Deus, por exemplo, que eu acabei de citar, pastor Jimmy Swaggart. Então observei que o adultério, na verdade, é uma consequência, é uma reação de uma ação de soberba, de orgulho. Quando o servo de Deus, principalmente o obreiro, começa a trilhar pelo caminho do orgulho, pode despertar a ira de Deus. E uma das formas de desembocar este orgulho é o adultério. Jimmy Swaggart, em 1989, esteve na Argentina pregando no Monumental de Núñez. Monumental de Núñez é o Maracanã da Argentina. 70 mil pessoas, o estádio abarrotado. E do lado de fora, quase 100 mil pessoas querendo entrar e não tinha lugar. Eles estavam no camarim. E quando, antes de subir para o palco, veio um assessor seu e disse, reverendo Swaggart, 70 mil pessoas no estádio. E quase 100 mil do lado de fora querendo entrar. E quando Jimmy Swaggart saiu do vestiário, ganhando o gramado para subir ao palco, para iniciar a cruzada, ele olhou ao redor, 70 mil pessoas, o estádio completamente lotado. Ele falou no seu coração, isso é ele que conta, Deus precisa do meu ministério para evangelizar o mundo. Um ano depois, Jimmy Swaggart estava caindo em adultério. O adultério é uma consequência de um ato de orgulho. Eu disse que o orgulho desperta a ira de Deus. E vejamos o que nos diz o sábio Salomão. Capítulo 22 de Provérbios, versículo 14.
Isso aqui é muito sério, é dolorido. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Uma das linguagens para mulheres imorais em Provérbios é mulher estranha. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. O orgulho desperta a ira de Deus. E por conta da ira de Deus, uma vez despertada, o adultério torna-se uma cova na qual algum obreiro, algum servo de Deus, algum homem de Deus pode nela cair. Irmãos, o antídoto contra o orgulho é fácil, é a humildade. A humildade é o antídoto do orgulho, porque o orgulho é como a diabetes. Aparece quando alguém fica sabendo que a tem, é porque ela já está em algum estágio avançado. As pessoas dizem, não, eu não tenho, eu não sou, eu não faço. Mas as pessoas não sabem. O Espírito Santo que sonda os corações, ele sabe. Então, a humildade é o maior antídoto contra o orgulho. Este delito, este crime que se comete contra Deus, que desperta a sua ira e que ocasionalmente pode permitir que alguém caia nessa cova do adultério. E o que é humildade? Humildade significa capacidade para sofrer. Se você perdeu a capacidade para sofrer em função e em benefício da obra de Deus, cuidado, o orgulho pode estar batendo a porta. Mas que o Espírito Santo nos guarde e que o sangue do Cordeiro nos cubra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.